Pode, hoje. Boa noite, pessoal. Para quem já me conhece, né, meu nome é Osilene, meu sinal é assim. E para quem não me conhece, né, mais uma forma de eu me identificar. Quero dizer que eu estou muito feliz por estarmos aqui nesse encontro para falar sobre a importância da pesquisa. E nós vamos fazer 3 encontros. Esses 3 encontros fazem parte de atividades do grupo de pesquisa. E a Viviane Pinheiro, que é doutoranda do PG-CETIM, da UF, ela vai se apresentar, mas a Viviane tem desenvolvido muitos trabalhos, não só no doutorado dela, né, em que ela está cursando, como também na atuação profissional, porque ela está trabalhando na Fiocruz, fazendo acompanhamento e orientação com acadêmicos, né, de cursos de pós-graduação. Então, isso tem dado para Viviane muitas perguntas e muitas respostas, né, que ela tem trabalhado para ela fazer orientação. E, junto com isso, o próprio percurso acadêmico da Viviane no doutorado, mas ela vai falar sobre ela. Eu queria só fazer um resumo sobre o nosso grupo de pesquisa, porque a Viviane é integrante do grupo de pesquisa, é minha co-orientanda do doutorado, e no grupo de pesquisa, para quem ainda não faz parte, não quer dizer que tenha que fazer parte do curso do grupo de pesquisa, mas nós abrimos esse webinário para falar sobre pesquisa acadêmica. E no grupo de pesquisa, nós estamos o tempo todo trabalhando questões que nos estimulam. Então, por exemplo, ensino para surdos, questões sobre ensino para surdos, material didático, produção de material didático, curso de extensão. Às vezes o grupo está um pouco mais produtivo, às vezes menos, depende muito da demanda e da disponibilidade das pessoas que fazem parte do grupo de pesquisa. Então, eu já quero deixar aqui um convite para quem não for do grupo e quiser conhecer, tá, o convite está feito, para que a gente possa aí ampliar cada vez mais os nossos estudos e as nossas produções. Acho que a maioria aqui é integrante do grupo de pesquisa, e quem não for do grupo se sinta muito bem-vindo. E hoje a gente faz esse webinário com essa preocupação. Qual foi assim, o motivo que me fez pedir para a Vivi, para ela oferecer para a gente esses 3 encontros? Eu oriento alunos da graduação, da pós-graduação lato sensu e da pós-graduação estrito sensu. Eu, atualmente, estou fazendo um pós-doutorado. Então, a pesquisa, ela nos rodeia o tempo todo. A partir do momento em que a gente entra para um curso superior, a gente está de frente com estudos, com pesquisas, com leituras. E como que a gente vai dar conta de estudar tudo, de registrar tudo, de escrever tudo para um projeto? Estamos agora no momento de produção de projeto para o mestrado do INES, ou para a dissertação, para um TCC, para uma tese de doutorado, cada um aqui dentro da sua realidade. E como que a gente pode otimizar o nosso trabalho? Qual é a minha pergunta de pesquisa? Como é que eu vou buscar esses assuntos? E de que forma que a inteligência artificial pode nos ajudar? Porque a gente tem cada vez menos tempo para produzir. E a gente tem cada vez mais demandas. Precisa publicar, precisa apresentar no congresso, precisa fazer um resumo, precisa tanta coisa, e a gente, às vezes, acha que não tem condições, capacidade. E nós temos, e temos que usar as ferramentas que estão ao nosso favor. Então, por isso, e diante, às vezes, de muitos desafios, de conversar com os alunos, meus orientandos, pesquisa sim, pesquisa dessa forma, eu decidi pedir para a Vivi para ela trazer para a gente essas estratégias de pesquisa e também informações sobre onde e como pesquisarmos. Então, serão 3 encontros, e o encontro de hoje é um encontro introdutório,
Depois, nas outras 2 quintas, a gente vai continuar até dar conta aí de um objetivo, que é falar sobre pesquisa bibliográfica, pesquisa dentro da área acadêmica. Eu quero agradecer a todos vocês por terem reservado um tempo para estarem aqui e dizer que vocês são muito bem-vindos. E quero agradecer especialmente para a Andressa, para ai, meu Deus, Matheus, que vai entrar daqui a pouquinho, né, que estão oferecendo acessibilidade, e agradecer a Vivi, que se dispôs, né, mesmo com tantos compromissos, voltando ali de férias, começando a trabalhar, mas ela se dispôs a fazer isso para nós e por nós. Vivi, muito obrigada, e agora é com você. Você precisa que eu passe os slides para você? Quer alguma ajuda? não, eu vou compartilhar. Eu Eu só tenho minha vou câmera e meu áudio, ficar, mas eu estou aqui, tá? só vou fixar aqui a tela. Bom, Bom, eu vou me apresentar. Eu gostaria de agradecer pelo convite que a Osilene me fez, através do grupo de pesquisa. Esse é meu sinal, o número 5 invertido na bochecha, e o meu nome é Viviane. Eu já concluí a minha graduação em pedagogia no INES. Eu também tenho a minha pós em educação de língua portuguesa para surdos como segunda língua também no INES. O meu mestrado ele é na área de diversidade e inclusão, só que ele é lá da UF. E agora eu estou no doutorado, que é também na UF, e a minha pesquisa é focada nas questões dos alunos surdos. Então, vou fazer também a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 40 anos, uma mulher obesa, né, de pele parda, cabelos aloirados, porque mulher não envelhece, fica loira, e eu sou dessas. Estou com um casaco preto, né, sentada no sofá para a internet ser mais fiel, né, que é perto do roteador, fica melhor para não ter susto. E é um prazer estar com vocês, né, um grupo tão especial aqui. Reafirmo o agradecimento à Andresa, ao Matheus, de estar conosco nessa acessibilidade. E vou falar um pouquinho sobre a proposta do webinário, que a Osilene me pediu, conforme ela falou. Eu trabalho na Fiocruz e é uma proposta, não como uma aula, mas é uma proposta de prática. Então, a gente vai trazer aqui uma parte, né, que eu vou apresentar para que vocês possam ter esse debate, mas eu vou pedindo algumas coisas, né, para vocês irem pensando, escrevendo, né, e no final a gente vai apresentar, vai ter uma partezinha de prática para vocês começarem a entender esse movimento, tá bom? Então, assim, quem puder e quem quiser anotar, é bom, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí, vocês só me sinalizam se vocês vão estar vendo ou não. Estamos vendo, Vivi. Também estou vendo, Vivi.
Tá. Então, esse webinário, a gente vai focar muito na pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque tem vários tipos de pesquisa. Mas nesses 3 encontros, né, a gente vai estar se atendo muito à pesquisa bibliográfica, que dentro da perspectiva da pesquisa bibliográfica, ou seja, com referenciais teóricos, por meio de artigos, livros, né? Então, você pode fazer uma revisão bibliográfica, e tem gente querendo entrar, peraí, que sou eu que vou ter que autorizar aqui. Vivi, me coloca como host. Não tem, o Google Meet não tem essa possibilidade aqui. Tem sim, Vivi. Tentei aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Tem. Ainda mais o seu. Eu acho que é aqui nas 3 bolinhas, não é? Não, aí aqui só está dizendo pedir parear seus blocos. Não está dizendo para adicionar pessoa como organizadora. Ah, tá. Então, vamos lá. É porque vão Só continuar. se você conseguir apresentar é melhor para mim, mas eu vou te mandar então o link do. Manda. Vou Você não compartilhar o mandou os Canva. slides aquela hora, não me mandou aquela hora? Não, Slide? mas aí se eu te mandei pelo PDF, porque aí depois você compartilha. Tá. Tá com seu e-mail aberto? Estou com o WhatsApp, mas eu posso abrir o e-mail. Não, o Tô. WhatsApp eu E-mail tirei, aberto. porque senão fica toda hora vendo mensagem. Tá. Estou com o Aí, e-mail aberto. Jennifer Cruz. peraí, então. Sejam bem-vindos os que entraram agora, né, Vivi? Com certeza. Peraí que a gente só está reformulando aqui, gente, para facilitar aqui a dinâmica de entrada. Para quem entrou agora, a Viviane estava apresentando, mas ela vai passar os slides para eu passar. E aí, enquanto isso, ela está mandando isso por e-mail, por isso que a gente está esperando até ela passar esse link para mim dos slides. E aí ela vai controlar a sala. A entrada. Tá abrindo aqui. Mandei para o Gmail, tá? Vê se você recebeu. Rosilene Sacruz? Acho que é, né? É. Uhum. Não veio, não, Vivi. Atualizando aqui. Será que foi para outro e-mail? Não.
É. Vou atualizar aqui. Tava bom demais, né? A internet estava super boa. Faz parte. É. Nada, nada. Rosilene. Sacruz, @gmail.com. Nada, Vivi. Não é melhor aquele site que você tinha me passado? Aí, ó, vê se vai. Convite pendente. Sim. Agora veio. Vou parar então aqui, tá? De compartilhar. Abrir no Canva, né? Isso, É isso? Abrir no isso. Canva. Continuar aqui. Aí lá embaixo tem como se fosse para ampliar. Duas setinhas na diagonal. Aí você consegue ampliar no canto direito, embaixo. Tá. Deixa agora, então, eu colocar como Compartilhar, isso. webinário, primeiro dia. Partilhar. Ok? Ainda não. Já apareceu aqui. Isso. tô vendo. Aí, do lado do ponto de interrogação, isso, tem duas setinhas na diagonal, uma para cima e uma para baixo. Não, não é compartilhar, não, apresentar. Isso, Aqui. clica aí. Cliquei. Perfeito. Aí, Agora agora vai. só descer, né? Isso. Só. Tá. E para eu Isso, passar? agora é só na setinha. Tá. Então, a pesquisa bibliográfica, ela pode ser feita, né, retomando. Nesse webinário, a gente vai focar, né, nas pesquisas bibliográficas, então, ela pode ser feita por meio de uma revisão integrativa, ela pode ser feita por meio de uma revisão sistemática, ela pode ser feita por meio de uma revisão de uma revisão bibliográfica, né, uma revisão de literatura. Então, na verdade, a gente nem vai se ater a esses tipos de pesquisa bibliográfica, mas é só para vocês entenderem o porquê que a fundamentação teórica é importante e o quanto isso vai otimizar o tempo de pesquisa de cada um de nós, né? Conforme a Osilene falou, né, eu sou doutoranda do programa de Ciências, Tecnologia e Inclusão da UF, PGCTIM, atuo como psicopedagoga do Centro de Apoio ao Discente da Fiocruz, então a intenção é justamente trazer, de acordo com as dificuldades desse percurso acadêmico desses alunos, o melhor desenvolvimento para suas pesquisas, e foi a partir daí, dessas minhas experiências, que a Osilene me convidou para estar aqui compartilhando com vocês, porque assim como eu proponho para os alunos, eu também pratico na minha pesquisa. Pode passar, Osi. Então, qual vai ser o panorama do nosso encontro de hoje? Nós vamos começar falando sobre pergunta de pesquisa.
Matheus entrou? Não, né? Acho que o Matheus não entrou, tadinha da... Peraí, deixa eu ver se o Matheus entrou. Acho que ainda Qualquer não. coisa, qualquer Acho que coisa eu entrou, não. revezo com você, ô Andressa. Eu tento fazer, tá? Quando você cansar, você me fala que eu fico. A gente Eu vai posso falar um auxiliar pouquinho sobre... também, tá? Ah, obrigada, Cleudes. Te agradeço. Pode, então, agora assumir, Cleudes, que aí eu fixo você. Que ela já está há 20 minutos. Vamos destampar aqui, que estava tampadinho. Pronto. Ok? Ótimo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as perguntas de pesquisa, sobre palavras-chave, a delimitação do string de busca, bancos de dados, o coelho pesquisador, que é uma IA que vai facilitar e ajudar a gente, e aí a gente vai partir para a prática, tá? Então, esse é o panorama do nosso momento. E aí, vocês devem estar se perguntando o que que é uma pergunta de pesquisa, né? Qual é o conceito que a gente traz da pesquisa, né? O que que a gente pode entender como pergunta de pesquisa? A pergunta de pesquisa, na verdade, ela é um encadeamento que tem por objetivo gerar novos conhecimentos, refutar ou corroborar com esse conhecimento pré-existente. Então, se você pensou no seu questionamento de pesquisa, e aí você deve se perguntar: esse questionamento que eu quero pesquisar, ele vai gerar novo conhecimento? Ele vai refutar ou corroborar com conhecimento que eu já tinha ou que já existe? Se sim, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta de pesquisa. Porque, assim, a pesquisa científica ela tem que ter validação. E, de uma certa forma, ela também tem que ter o que a gente chama de um ineditismo de olhar. Então, ela tem que trazer uma perspectiva nova para somar com a academia, por mais que já traga um conhecimento pré-existente. Então, quando a gente pensa na pergunta de pesquisa, ela tem que ser específica, ela tem que ser clara, ela tem que ser explícita e ela tem que ser operacional. Aí vocês vão me perguntar: poxa, Viviane, o que que isso significa? Cada um desses adjetivos. Vamos pensar. Vamos começar para a primeira atividade do nosso grupo. Eu vou pedir para que vocês escrevam no seu caderno, né, no seu momento aí, a pergunta da sua pesquisa. O que você está fazendo agora? O que te motivou a estar nessa aula? Qual é a pergunta que você quer desenvolver? Seja para um artigo, para o teu CCC, para o teu TCC, para o seu projeto, ou para a sua dissertação, né? No seu momento, qual é a pergunta de pesquisa que você tem para fazer? Escreva aí, por favor. Pode escrever também, Cleudes. Vamos lá. Agora que você já escreveu,
olha para a sua pergunta e analise. Ela é específica? Ela consegue desenhar exatamente o ambiente, o contexto, os temas que você quer pesquisar? Ela é específica o suficiente para contextualizar isso? Ah, muito obrigada, Fernanda. Agradeço. Sim ou não? Essa pergunta que você fez, ela é clara o suficiente para entender a ponto de que outro leitor veja essa pergunta e compreenda de fato o que você quer pesquisar, de acordo com o contexto, de acordo com os elementos da sua pesquisa, com o tempo. Sim ou não? Essa pergunta que você fez, ela é explícita o suficiente para compreender os objetivos específicos e o objetivo geral da sua pesquisa? Eu consigo, com essa pergunta de pesquisa, eu consigo reconhecer, pelo menos, o objetivo geral dessa pesquisa? Sim ou não? E essa pergunta que você fez, que você escreveu, ela é operacional o suficiente para dar conta do tempo de pesquisa que você tem, da metodologia que você escolheu para aplicar? Se, por exemplo, eu quero escrever um artigo, a minha pergunta de pesquisa, ela tem que ter um tempo para que eu possa desenvolver esse artigo, que é um tempo mais curto do que um projeto de mestrado. A pergunta de pesquisa de um projeto de mestrado demanda um tempo maior do que de uma escrita de um artigo. A pergunta de pesquisa de um projeto de doutorado vai demandar uma operação maior do que uma pergunta de um projeto de mestrado. Então, essa questão a gente consegue vislumbrar na parte operacional. Se a maioria dessas respostas forem sim, a pergunta de pesquisa que você fez, tá bom. Se foi a maioria não, é porque você precisa ainda ver se o verbo que você está usando está correto, se você desenhou e delimitou melhor a sua pergunta, o que falta na sua pergunta. E aí vocês podem perguntar, poxa, Viviane, você está botando mais caraminhola na minha cabeça, você está, assim, me deixando mais confusa ainda. Mas esse tipo de desenho de pergunta você vai alinhar com o seu orientador. Se você está fazendo um projeto para tentar mestrado, para tentar doutorado, você pode mudar mais à frente. Mas se você já tem um orientador de graduação, se você já tem um orientador de mestrado ou de doutorado ou de especialização, a pergunta de pesquisa é importante você alinhar com o seu orientador. Então, é por isso que a gente está trazendo essas perspectivas de uma forma reflexiva para vocês também entenderem como é essa produção e como é difícil para o orientador também trazer isso para vocês sem ser taxativo ou impostivo.
Pode passar, Ozzy. E aí a gente passa para o exercício 2, que são as palavras-chave. E o que são as palavras-chave? Diferente de muitos, né, do que a gente pensa, as palavras-chave são os termos e as expressões, sim, que vão indicar o assunto da pesquisa, e, na verdade, elas vão nortear para você ser referência. E, dependendo da ordem da escolha dessas palavras-chave, elas vão indicar o fio condutor do seu texto. Então, é importante você escolher palavras-chave corretas, mais assertivas, para que, ao fazer o exercício de busca, o seu trabalho seja evidenciado para você ser referência. Então, as palavras-chave ela tem um papel muito significativo no processo de pesquisa. E o que a gente precisa compreender para a escolha das palavras-chave? Qual é o seu público-alvo? O meu público-alvo são docentes? Meu público-alvo são crianças? Meu público-alvo são famílias? Meu público-alvo são médicos? Meu público-alvo são intérpretes? Meu público-alvo são estudantes? As instruções vai depender do programa. Por quê? Porque tem programas que exigem que você coloque na palavra-chave da sua pesquisa a área de conhecimento do programa. Por exemplo, o meu exige que eu tenha como palavra-chave inicial ensino, porque a área de conhecimento da CAPES é ensino. Então, eu tenho que colocar na minha tese como palavra-chave ensino. Então, pensar na estrutura. Então, qual é a minha primeira palavra-chave? Ensino. Por quê? Quando alguém for buscar lá no banco de dissertações e teses e colocar lá ensino, pode aparecer o meu trabalho, a minha tese. Quando eu fizer a tese, né, gente? Porque ainda falta. Ter um equilíbrio entre o geral e o específico, isso é muito importante. Por quê? As palavras-chave nem sempre vai indicar somente o geral. Ela tem que especificar também o específico do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui a gente teve essa semana a honra da defesa do Matheus, nosso amigo integrante do grupo de pesquisa, que eu acho que entrou. Ele colocou, o trabalho dele é belíssimo, quando publicar vocês vão ver. Ele colocou como palavra-chave surdo-cegueira, né? Porque o trabalho dele é sobre isso. Mas suponhamos que a dissertação dele fosse sobre comunicação áptica, que é uma forma da comunicação, uma abordagem comunicativa da surdo-cegueira. Suponhamos que a dissertação dele fosse apenas sobre comunicação áptica. Ele teria que colocar surdo-cegueira como geral e comunicação áptica como específico. Então, estou citando o exemplo do Matheus, porque muitos conhecem e porque eu tenho intimidade suficiente, ele também foi orientando da Osilene, então acho que ele não vai se ofender de eu trazer esse exemplo prático. E muitos daqui estavam na defesa dele, parabenizando, torcendo junto desse percurso. Então, conseguir manter esse equilíbrio entre o geral e o específico é fundamental. Outra coisa que é muito importante... Oi? Quer entrar, Matheus? Então, você quer trocar agora ou quer trocar 8h20? Você quer fazer a troca? Eu estou posicionado já.
Não pode. Só vou avisar no chat para os surdos poderem localizar. E aí, o Popstar, nosso querido. Obrigada, Matheus. Obrigada, Cleudes. Obrigada, Andressa. Então, retomando a dica 4, é importante a gente também pensar que nessa escolha de palavras-chave tem que ser palavras simples. Por quê? Porque quando for buscar, se for uma palavra muito específica, não vai aparecer. Então, é importante ter palavras ou frases simples. Eu digo frases porque, no nosso caso, do nosso grupo de pesquisa, que é da área da surdez, a gente fala muito de educação de surdos. Então, o algoritmo entende educação de surdos não como uma palavra, e sim como uma frase. Então, entende-se que educação de surdos é uma frase, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar que palavras e frases têm que ser simples para que você possa ser, para que o seu trabalho, a sua pesquisa, possa ser encontrada. Evitar siglas, termos impopulares, abreviações. Siglas não, por exemplo, Libras, no caso, já deixou de ser sigla. Tá? Então, no caso, Libras não é sigla, tá? Libras acaba sendo uma palavra. Mas eu digo, no caso da área da saúde, por exemplo, a gente tem atenção primária de saúde. Esse termo, né? Aí a sigla é APS. Então, é evitar colocar como palavra-chave APS. E, por fim, vocês vão testar essas palavras-chave para que você possa ver se, ao colocar na Cielo, no Google Acadêmico, você botando essas palavras-chave, vão aparecer trabalhos que versam com o que você quer pesquisar? Sim ou não? Se aparecer, você está no caminho certo. Significa que você pensou na estrutura dessas palavras-chave mais adequadamente. Se não aparecer muitos trabalhos, não significa que você escolheu palavras-chave erradas, mas talvez a forma com que você organizou essas palavras-chave, elas não estão atendendo, correspondendo, o algoritmo não entende a localização que você quer alcançar dos trabalhos, no nicho que você quer alcançar. Então, é importante você testar e refinar, mudar de ordem, mudar de palavra. Até aí, tudo bem? Então, a gente já pensou na pergunta de pesquisa e agora eu quero que vocês pensem em 4 palavras-chave para a sua pesquisa. Você não, Matheus, porque eu não quero que você pense nisso. É um descanso na sua mente. Então, vamos escrever aí pelo menos 4 palavras-chave que você está pensando de acordo com aquela pergunta de pesquisa que você trouxe, né? Que você já pensou aí. Vivi, Oi, eu posso fazer uma pergunta? deve? Por exemplo, você falou sobre a questão da educação de surdos ser como se fosse uma frase, né, para
pro algoritmo que busca, né? Que faz essa busca. Material didático também seria? Material didático para surdos também seria? Então, no seu caso, qual é a minha sugestão, né? Seria você botar como palavra-chave materiais didáticos e, como específico, você colocar... o próximo slide vai te dar uma orientação. Você escolher qual caminho que você vai seguir. Se é materiais didáticos, aí você parte do geral, porque você pode ter materiais, né, artigos, teses e dissertações, que não necessariamente são para surdos, mas que possam contribuir com a sua pesquisa por meio da proposta. Eu sei qual é a proposta, e é por isso que eu estou falando, por meio da proposta que você está pensando, né? Então, se você tem, por exemplo, um relato de experiência que não foi implementado para surdos, mas que atende àqueles princípios que você está pensando e que você defende, né? Ele não foi pensado para surdos, mas ele tem como palavra-chave materiais, ele pode somar na sua pesquisa. Entendi. Então, se você botar materiais didáticos para surdos, você pode colocar como frase, ou materiais didáticos de surdos, pode colocar também, mas aí você vai restringir o teu público-alvo nesse sentido. Vai facilitar? Vai. Mas você vai delimitar isso de acordo com a sua proposta. Por isso é que a gente tem que ter um equilíbrio entre o geral e o específico, porque, às vezes, o geral ele vai te dar subsídios para o específico, dependendo do teu objetivo. Entendi. Aline? Olá. Aline ou Silene? Quem Oi, levantou tá a me mão ouvindo? primeiro? Foi a Aline. Tô sim. Vamos lá. Você falou palavras simples, né? Que gere busca. Mas você também falou palavras que as pessoas que estão procurando possam encontrar. No caso, palavras do conceito. Vou falar do meu, porque senão talvez eu não consiga explicar o que eu quero dizer. Eu estou estudando sobre autoscopia. Ela, por ser uma palavra que as pessoas que pesquisam sobre isso possam ter interesse em encontrar, né, o meu artigo, ou não, é uma palavra muito difícil, eu devo mudar. Depende do teu objetivo. Por isso é que a gente faz a pergunta primeiro. Porque, por exemplo, se você vai fazer um trabalho, né, um artigo de revisão sistemática de literatura, e você quer trazer, quer defender esse conceito, quer entender como esse conceito ele é visto por diferentes áreas, aí é importante ele estar. Agora, se você quer algo mais específico dessa área, a combinação desse conceito ou a amplitude desse conceito precedente, o que vem antes, eu não sei o que é, então não posso nem te dar um exemplo do que vem, do que seria geral desse conceito, tá? Mas suponhamos que ele tenha algo que antecede, né? Ele é ele é o quê? O que esse conceito é? Então, a autoscopia é muito utilizado por professores, onde eles são filmados em sua prática e depois eles mesmos podem aprender com essa filmagem. Mas é uma metodologia ou é uma metodologia. Então, Isso. aí suponhamos que você quer saber se essa metodologia ela é conhecida, né? Primeiro, tô colocando aqui, não sei qual foi a pergunta de pesquisa que você pensou. Aí você quer estudar essa metodologia, você quer saber e validar se essa metodologia ela é reconhecida por uma revisão sistemática de literatura, por exemplo. Então, você vai colocar metodologia, filmagem ou autofilmagem e o conceito. Que aí Posso você... explicar melhor? Oi? Posso te explicar um pouquinho melhor? Claro, é porque eu não sei, eu não conheço, entendeu? Sim, por isso, para você, para você conseguir me ajudar.
Então, o objetivo de estar estudando autoescopia é que, em vez de estudar com professores, eu vou estudá-la dentro do aprendizado do aluno surdo, junto com jogos digitais. Então, ele se vendo nos jogos e tal, se isso vai gerar aprendizado. Então, por isso a minha dúvida se é autoescopia. Por quê? Porque eu sou psicóloga escolar. Meu objetivo é que isso seja pesquisado por outros psicólogos e que possa agregar, né? Então, como que eu faço? Se a autoescopia é um caminho para isso ser encontrado com mais facilidade, ou que modo eu coloco a autoescopia para que seja? Nesse caso, como sugestão, autoscopia Autoescopia. não é muito utilizado pelo visto, pelo que você está falando, não é muito difundido. Logo, se fosse para não ser a sua orientação, né, a sua orientadora, enfim, eu não colocaria como palavra-chave, eu incluiria como um conceito dentro da sua proposta de pesquisa. Eu colocaria algo mais geral, e esse ineditismo ficaria como conceito na sua pesquisa. Porque, como palavra-chave, para você ser referência, o ideal é você partir para que as pessoas possam olhar o seu trabalho e tenham interesse de ler, né? Então, talvez trazer esse conceito no resumo, né? Se isso for importante, relevante, né? E aí isso vai indicar, porque o primeiro passo da pesquisa são as palavras-chave. O algoritmo elencar, de acordo com as palavras-chave, aqueles materiais. Depois, o pesquisador faz o quê? Qual é o segundo passo? Lê o título e o resumo. Uhum. Então, se você lê o título e vê que ele versa com a tua proposta, e depois lê o resumo, você acha interessante, então, se você colocar no resumo, já vai te dar esse conhecimento que você quer. Entendi. Obrigada. A professora Não. Osilene perguntou se a autoescopia tem estudo discente. Não encontrei. O que eu estou tentando estudar é se essa metodologia pode ser utilizada pelos alunos e se surte efeito. Então, talvez uma revisão sistemática, a nossa segunda aula, não, terceira aula, vai te ajudar bastante, Joia, obrigada. tá? Acho que a Ose levantou a mão também, né? Aline, não perca a terceira aula. A Vivi falando, né, sobre a questão das palavras-chave, e aí já eu acho que assim, a gente pode ir realmente fazendo as perguntas para a Vivi, porque cada um aqui tem, né, um tema, então, dentro do tempo que a Vivi tem para contribuir com a gente, eu fiquei pensando assim, a importância, a Aline e outras pessoas que estão aqui, né, nesse momento de pesquisa, a importância da pergunta de pesquisa, como a Vivi falou. Se eu não tiver uma pergunta de pesquisa operacional, clara, específica, objetiva, eu vou ficar pensando em muitas coisas. Esse exemplo que a Aline deu, né, da autoescopia, e aí, assim, será que o que você quer? Autoescopia seria a finalidade da sua pesquisa? Você quer saber o que é autoescopia? Ou você quer saber se a autoescopia é utilizada por discentes? Então, assim, o cuidado que eu acho, né, que eu sugiro que você precisa ter é isso, é saber o que é. E aí, quando você falou, não, eu não quero, porque eu sei que existe autoescopia por docentes, mas eu quero ver por discentes. Então, talvez a lacuna do seu trabalho vai estar aí. Eu acho que a Vivi vai falar sobre isso também. Então, assim, a sua pergunta de pesquisa ela precisa ser muito específica, como a de cada uma de nós aqui, por isso, porque dependendo da sua pergunta, você vai buscar aquele objetivo, e você vai buscar isso como palavra-chave.
Se a sua pergunta não for específica, você pode procurar a autoscopia de forma que não vai te ajudar. Porque você não quer saber o conceito vai aparecer, como a Vivi falou, lá na sua revisão bibliográfica, o que é autoscopia. Mas você quer saber se a autoscopia é utilizada como uma metodologia por discentes. Foi aí que eu perguntei, existe por discente? Né? Eu também não conheço. E aí você falou, não, eu não encontrei. Talvez aí esteja a lacuna do seu trabalho, talvez aí esteja a pergunta de pesquisa do seu trabalho. Também estou aqui só divagando. Conjecturando. Né? Você colocou para a gente, entendeu? Então, a pergunta de pesquisa, gente, ela tem que ser muito clara, porque é dela que eu vou para o objetivo geral e é dali que eu vou para o restante do trabalho. Era isso. Fala, Aline. Vou ser bem breve. O meu foco não está na autoscopia. Ela vai ser utilizada como metodologia, mas ela não é, o foco não é ela. Por isso a minha dúvida para a palavra-chave. Entendeu? A minha pergunta, a autoscopia nem vai entrar de forma clara, né? Porque eu vou trabalhar a questão do aprendizado através de jogos digitais. Só que com o uso da metodologia de autoscopia. Aí eu pensei, a palavra-chave, cabe autoscopia por outros profissionais pesquisarem sobre isso, mas pelo que você me explicou, eu já até risquei. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Pode passar, Ozzy. E aí, eu queria trazer também uma diferença entre palavras-chave e string de busca. Apesar deles se relacionarem, são coisas distintas. As palavras-chave, você desenha as suas palavras-chave de acordo com o seu trabalho. E é por isso que eu coloquei a idealização, a escrita das palavras-chave antevendo o string de busca. Por que o string de busca é diferente das palavras-chave? O string de busca é o que você vai pesquisar. Então, nós temos os operadores booleanos que vão ajudar na nossa pesquisa. Nem sempre as palavras-chave que você escreveu para a sua pesquisa vão ser o seu string de busca. Normalmente são, mas pode não ser também. Por exemplo, no meu caso, uma palavra-chave da minha tese é ensino, mas ela não está no meu string de busca. Por quê? A palavra-chave ensino está na minha tese, porque é uma questão do meu programa que, ao colocar lá no banco de teses e dissertações da CAPES, toda tese do PG-CETIM tem que ter como palavra-chave ensino. Por isso é que eu coloquei que você tem que seguir a instrução do seu programa. No meu caso, uma das instruções é essa. Então, mas só que quando eu pesquiso sobre o meu material, sobre o que eu quero, o meu referencial teórico, eu não coloco lá ensino. Quando eu fiz o meu artigo de revisão sistemática de literatura, eu não coloquei como string de busca lá ensino. Então, palavras-chave da sua pesquisa é uma coisa, string de busca é outra. Pode ter palavras-chave que você fez e que vai ser utilizada no seu string de busca? Sim, no meu caso tem. Eu coloco lá marcadores culturais, está no meu string de busca. Marcadores culturais de surdos, está no meu string de busca. Cultura surda, está no meu string de busca. E está nas minhas palavras-chave. Mas tem nas minhas palavras-chave docente, que não está no meu string de busca. Por quê?
Porque no meu caso, na minha tese, eu foco nos docentes. E como para eu desenhar e para eu ser referência, o gap da minha tese está nos docentes, eu coloquei como palavra-chave, mas para eu pesquisar, não está. Então, os operadores booleanos são palavras em inglês que vão conectar para facilitar o seu string de busca. And significa e, or, significa ou, e not, ou, and not, significa não. Então, na combinação do seu string de busca, você faz assim, você coloca palavras-chave entre parênteses e coloca and para indicar e, or para indicar ou, e not ou and not para indicar não. Então, por exemplo, coloquei aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Vamos colocar como string de busca educação, lembrando que C cedilha é ruim, então a gente sempre coloca sem C cedilha, sem tio. Educação e surdez, ou educação de surdos, mas eu não quero o EJA. Então, como é que vai ficar o meu string de busca? Passa para mim, Rose, por favor. Espera aí, estou minimizando aqui. Então, quando eu for botar na plataforma, lá no Cielo, né, no Google Acadêmico, enfim, nas plataformas que eu quero pesquisar, eu coloco educação e surdez juntos, ou eu ponho educação entre parênteses and em caixa alta, parênteses, surdez and educação de surdos, entre parênteses, or. Aí eu quero artigos e material em inglês também. Aí eu coloco educação de surdos em inglês, mas eu não quero do EJA. Então, esse vai ser o meu string de busca. E aí eu coloco exatamente como está. Em algumas plataformas, a Cielo, por exemplo, você consegue estar lá, incluir campo, e aí já vai aparecendo do lado se você quer and, or ou and not. E aí você só colocar a palavra, você pode incluir dessa forma e ele já vai gerar o string de busca. É importante também ressaltar que nem sempre a gente consegue, com o mesmo string de busca, em diferentes bancos de dados, ter um resultado significativo. Digo isso porque Cielo é mais fácil, porém, se você pegar esse mesmo string de busca e colocar em outro banco de dados, você pode ter a necessidade de ajustar o seu string de busca para ter um quantitativo de material significativo, que a gente chama de amostra. Então, na academia, não é bom você botar um string de busca e dar 2 artigos, 3 artigos. É importante você ter um quantitativo, ou seja, um número de amostra significativo para que a sua pesquisa seja robusta, validada, a não ser que você faça uma revisão bibliográfica, que aí você escolhe
quais são os referenciais teóricos para você se basear. Mas quando é uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, a quantidade da amostra faz diferença. Pode passar. Vivi, pode me fixar que eu vou trocar com o Matheus? Posso. Obrigada. E aí, aqui eu trago para vocês uma listagem de bancos e portais de dados de acesso gratuito. Por quê? Porque existe também muita dificuldade da gente encontrar, né? A gente às vezes coloca, e os nossos orientadores validam para a gente banco de dados, e às vezes é acesso restrito. Pelo periódicos da CAPES, o café da CAPES, você consegue acesso, mas aí tem toda uma burocracia que às vezes não vale a pena você entrar pelo Solgov, botar matrícula pela universidade. Então, a gente tem aqui, eu trouxe os mais recentes que são mais utilizados na área da educação, né? Então, a gente tem aqui o Banco de Livros Escolares, a gente tem o ERIC. ERIC é uma plataforma muito renomada para a educação. A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Porém, se você faz uma revisão sistemática que você não vai aderir nem teses e dissertações, não vai nesse banco de dados. Porque se a sua revisão é só de artigos, para que ir lá? Não vai. Tá? Então, vocês têm que fazer esse refinamento. Portal da CAPES, Portal Cielo. No nosso caso, do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um repositório maravilhoso, que é o repositório UE, que é o repositório do INES. Pode passar, Ozzy. E a gente tem também, para quem desejar, a gente tem os portais e bases de dados de acesso pago, que aí, se vocês quiserem, né, fazer assinatura, a gente tem o ERIC com possibilidades. Isso, por que que tem banco de dados gratuitos e banco de dados pagos? Porque existem revistas pagas. Normalmente, revistas, né, de renome internacional, elas têm acesso restrito. E aí elas são pagas. O Web, o Scopus, né? A base de dados, né, do Mercosul. Tá bom? Pode passar hoje, por favor. E aí, agora, eu vou apresentar para vocês uma IA que me ajuda muito. E aí, eu vou pedir para vocês escanearem esse QR Code para entrar nesse meu queridinho, que é o Coelho Pesquisador. Escaneie aí esse QR Code e vamos entrar nesse... Como que eu escaneio? Desculpa. Como Pega que o eu seu escaneio? celular, você está com o seu... Ah, tá, peraí, então. Vou botar o link aqui. Aí, Ozzy, pode parar de compartilhar, que eu vou compartilhar aqui para fazer junto, tá? A partir de agora, eu não vou ver mais vocês, tá bom? Acho que Vivi, ninguém coloca vai entrar. poder escanear. Eu botei o link aqui no chat, Kátia. Tá. Vê se você consegue, senão eu...
Vocês estão conseguindo ver? Sim, Vivi, a gente está vendo sim, a sua tela. Tá. Aí vocês vão, primeiro passo é cadastrar aqui. Vocês vão em cadastre. Como eu já tenho cadastro, eu vou seguir aqui. Vivi, como é que eu faço colocar isso aqui em português? Aqui em cima, clica com o botão direito, com o lado direito do mouse, você vai clicar e vai aparecer traduzir a página. Ah, tá aqui. Português. Ok. Tá. Foi. Agora clicar em inscrever, né? Se cadastra, exatamente. Meu Deus. A maioria conseguiu se cadastrar? Não. Quem falou que não? Qual é a dúvida? Ah, tá. Introdução. Podemos? Agora Aqui na área de foco. a gente partiu para a prática, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é a plataforma sem estar na pesquisa. O site, ele aparece aqui em cima, ó. Categoria, nova coleção e para conectar ao Zotero. O que significa isso? Por exemplo, aqui eu fiz várias coleções dos meus inscritos. Então, eu fiz um artigo sobre letramento acadêmico, sobre multiletramento e surdez, um artigo com a OSE, um artigo sobre psicopedagogia, um capítulo de livro sobre literatura feminista, marcos temporais na língua brasileira de sinais, um podcast que foi um trabalho de doutorado. Se eu quiser englobar isso tudo numa coleção, numa categoria, desculpa, eu posso botar aqui, ó, nova categoria. E aí eu quero que seja, por exemplo, surdez, é uma categoria minha. Eu criei aqui. Aí tá vendo que tem aqui, ó, surdez, só que ele vai me dar um. Aí esse aqui, marcos temporais
da língua brasileira de sinais, eu posso incluir na categoria de surdez. Multiletramento e surdez, eu posso incluir na categoria de surdez. Eu só arrasto, ó. Ou eu posso criar uma nova coleção. Na criação de uma nova coleção, normalmente eu coloco os trabalhos que eu estou fazendo. Então, se eu tenho um capítulo de livro para escrever e eu quero pesquisar referenciais teóricos sobre esse tema, eu crio uma nova coleção. E aí eu crio nessa nova coleção, coloco o nome aqui. Vou botar aqui IA na escrita acadêmica. Aí eu clico nessa coleção que vai aparecer aqui, e aí eu vou adicionar paper. Quando eu adiciono paper, eu vou buscar quais são os artigos, os trabalhos que podem me basear para esse estudo, para essa coleção. Eu quero que essa coleção possa ser divulgada para outras pessoas. Então, eu quero que a Osilene veja como minha co-orientadora essa minha coleção e acompanhe comigo. Então, eu posso deixar ela em coleção pública. Eu posso copiar o link dessa coleção e mandar para a Osilene, para ela acompanhar, porque ela é minha co-orientadora, para ela ver se os autores que eu fiz o refinamento versam com a linha de pesquisa dela ou não. Eu posso botar ela como editora, como colaboradora dessa minha pesquisa. Então, isso eu consigo fazer. E aí, eu vou partir, eu não quero essa coleção pública, eu vou partir para a pesquisa. Então, eu vou adicionar papers. Aqui, eu posso pesquisar pelo título, pelo DOI ou pelas palavras-chave. Então, eu botei uma coleção que eu quero escrita acadêmica e IA. Então, eu vou botar aqui. Escrita acadêmica, inteligência artificial, ensino superior, docente. Pesquisar. Aqui, para quem tem trabalhos na área da medicina, pode optar por ter artigos somente na área de ciências e biomédico. Como nesse caso não é o nosso caso, eu vou em todas as áreas temáticas. E aí entra um monte de trabalhos. Aí eu vou ver aqui, ó, por exemplo, ensino superior mediado pelas tecnologias digitais, uma discussão da formação docente na modalidade EAD. Ah, isso é interessante para mim? Não sei, vou ver vou ver outra forma. Plataformas digitais, inteligência artificial. Não tem a ver com o que eu quero. Inteligência artificial na educação superior, dilemas na produção, isso tem a ver, adicionar coleção. Aí vai aparecer depois lá. Inteligência artificial no ensino superior, uma revolução ou um desafio? Ah, isso tem a ver com o que eu quero pesquisar.
O impacto da inteligência artificial na avaliação acadêmica. Olha, tudo a ver com o que eu quero. Ai, que legal. Aí eu achei aqui, não vou seguir para a gente só entender quais são. Ó, aqui, ó, isso também é legal. Inteligência artificial gerativa no ensino superior, diretrizes para a superação dos dilemas didáticos. Vou adicionar esse. Vamos lá. Então, aí vi todos, achei os que eu quero, fechei aqui. Aí eles vão aparecer aqui, ó, nesse lado aqui, tá vendo? Vivi, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. Você achou ótimo. Aí eu estou acompanhando aqui e estou vendo que os artigos que você foi selecionando, né, por essa primeira leitura, são de 2024 e 2025. Aparece aqui, ó. Isso. Teria como, digamos que a pessoa queira fazer nessa primeira busca um recorte temporal. Eu quero os artigos de 2020 a 2025. Nesse momento, não. Você pode botar como palavra-chave, mas eu acho que ele vai desenhar, restringir bastante. Você vai conseguir ver. O coelho pesquisador, ele é bom para você dialogar com as fontes mais recentes sobre o tema e você ver os autores basilares, os autores primários dos conceitos que você quer. Ok, obrigada. Então, quando você olha aqui, ó, vocês estão vendo que normalmente eles me indicam sempre os autores mais atuais. Por que isso? Porque as revistas, atualmente, um dos critérios que a gente chama, né, é o índice H. O índice, a avaliação da CAPES, ela mudou, e aí agora não é mais revista Qualis A, Qualis B. Então, eles trabalham com o índice H. E, Vivi, normalmente, desculpa. as revistas... Isso, eu vou trocar agora com a Andressa. Peraí, então. Hum. Tô aqui, vou falar para você me localizar. E o índice H, ele vê muitas revistas atualmente prezam pelas referências mais atuais. O que existe uma grande crítica, né, sobre as referências basilares, as referências primárias, consideradas clássicas, mas isso é um outro debate, que a gente não vai fazer agora, nesse momento. Então, quais são os pós dessa IA? Essa IA, ela te fornece muito material atual do mundo. No caso aqui, por exemplo, é uma revista em espanhol. Então, ela te traz materiais internacionais mais atuais. Então, aqui, no caso, eu selecionei rapidamente, sem ler muito o resumo, 4 artigos para essa temática, tá? E aí, a Alzilene chegou e virou e falou assim, olha, Viviane, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, seguir por um caminho em que a gente pense em conceitos, traga qual é o conceito da IA. Aí eu vou ter que ver se nesses artigos tem um autor basilar que me traz esse conceito de IA. Então, o que eu faço? Eu vejo aqui, eu posso ver no PDF, eu posso baixar esse PDF,
que aí eu vejo o resumo. Eu posso olhar sem baixar, clicando aqui. E eu posso ver sobre os autores, se eles são autores que têm uma produção acadêmica constante, se eles já foram citados, se eles não foram citados. Se eles são autores que não foram citados ou que não têm uma produção acadêmica, é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que vale a pena a gente citar essa pessoa que, por exemplo, aqui não tem nenhuma publicação, não foi citado? Poxa, eu acho que não, porque eu quero um conceito. E nesse artigo aqui, são autores novos. Eu posso até aproveitar para a escrita, mas para o conceito, não. Então, vamos ver um outro caso aqui. Também não. Ele não tem nenhum trabalho publicado, ele não tem nenhuma citação. Aqui a Érica, a mesma coisa. Aí eu vou fechar, porque não me interessou. Também não. Eles nem sugerem autores, Poxa, não teve nenhum. Aí a Eusilene falou: Viviane, olha, então eu acho melhor a gente não seguir por esse caminho. Vamos pensar em outros? Vamos. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar na escrita. Opa! IA. Inteligência artificial na academia. Ó, 2022, vamos ver. Eu sei que eu estou interpretando, mas eu quero fazer uma pergunta, posso? Pode, deve, claro. Essa inteligência artificial, ela é gratuita, é de uso Tem uma ilimitado, versão paga, ou mas essa é você usa grátis. e você, tipo, você pesquisou X e aí para? Não, não, por enquanto não. Mas, Vivi, agora, Vamos adicionar isso para ver se tem alguma coisa. agora eu queria fazer uma implicação, posso também? Deve? Agora, por exemplo, como é que você mensura? Exemplo, a pessoa fez uma publicação recentemente. Eu não sei se ainda deu tempo das pessoas usarem o trabalho dela para fazer citação. Como é que você faz esse tipo de ponderamento? Ah, é algo muito recente, então eu posso ser a primeira a citar e, com base na minha citação, outras pessoas começarem a ver também. Como é que você faz esse ponderamento? Ah, é um Isso na trabalho já verdade, antigo. Como é que isso como é que na, você pensa? isso na verdade, eu citei o exemplo da Ausilene, mas a Ausilene não é contra a citação de autores recentes.
Porém, alguns pesquisadores, eles são contra. Então, eu trago para vocês só essa IA, porque vocês conseguem ver aqui, por exemplo, nesse material, você vê autores sugeridos e os autores. Olha aqui, ó. 19 autores que tem esse trabalho. Nesse trabalho tem 19 autores e os 19 não têm citação, ó, tá vendo? Só que eles sugerem autores. Quando você sugere autor, você consegue ver, de acordo com o Connect Paper, com o gráfico, as produções desses autores. Então, você pega aqui, não está aparecendo, vou botar um autor aqui de renome, que não tem a ver com IA, mas só para vocês entenderem. Paulo Freire, vamos lá. Olha aqui. Eu consigo, na questão da pedagogia da autonomia, que é o livro dele, né? Que o autor é o Paulo Freire, aí aqui eu tenho, ó. Olha a diferença. Paulo Freire, 604 publicações, 39.501 citações. Aí vocês vão ver o mapa do Paulo Freire. Aqui, os trabalhos publicados do Paulo Freire em português. Tem tantos que está demorando aqui, ó, tá vendo as conexões? Nas conexões, a gente consegue visualizar por data. Eu saí do nada para o muito, né, gente? Também fui bem radical. Vivi, a Aline levantou a mão, tá? Se quiser, que você não tá vendo. Porque eu não estou vendo, então quem quiser, abre aí. Aline, acho que você pode falar. Ah, era isso aí que eu ia falar, que o meu aparece um círculo com os autores e os anos em volta. Isso. Aí vocês podem perceber que tem muitos autores que versam com Paulo Freire. Então, quando a gente amplia aqui o zoom, e a gente pode ver tanto em rede quanto em linha do tempo. Em linha do tempo, a gente pode ver quando ele foi o primeiro autor, quando ele não foi. E aí, o que que isso significa? Por que que isso é importante para a gente saber? É porque a gente consegue visualizar quais são os autores que dialogam com ele ou não. E em que eles dialogam? Então, por exemplo, esse material de 1967 é o mais antigo. Então, Souza, que está aqui em cima, que foi de 2015, ele não está dialogando com esse material de 1967. Então, quanto mais próximo
Mas dialogia tem com o material e com o escrito de Freire. Ele dialoga com Freire, mas ele não está dialogando com a obra de 1967, porque a gente está de acordo com o autor. Deu para entender? Ou não? Vou fechar aqui e vou dar um outro exemplo. Vamos ver aqui se a gente tem um exemplo da Ose. Vamos procurar aqui. Osilene Maria Sacruz. Vamos ver se tem Sacruz ou tem que botar o Sá Silva. Você fala Osilene Maria de Sá e Vamos ver Silva se Cruz. tem. Osilene Cruz, vamos ver. Aqui, ó, nós temos a nossa digníssima em vários materiais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, adicionar esse. Artigo do Enem. Já saiu, não tem nada a ver com o IA, mas estou botando aqui. Cadê? Trabalho. Aqui. Então, é um artigo dela, né? Aí eu quero ver a Osilene, né? A Osilene, nessa estrutura, ela tem 25 trabalhos publicados, com 102 pessoas colaboradoras. Então, vamos ver os trabalhos que estão disponíveis aqui da Osilene, ó. Literatura surda e a Libras como mediadoras para o ensino de língua portuguesa. Aí, aqui, ó, o que a gente pode ver? A gente pode ver que a Osilene, ela dialoga com Moraes, que é a Fernanda, tem a Prado aqui, que é a Rosana, cadê? Que eu vi Prado. Rodrigues, deve ser a Sara, não sei. Aí tá dizendo até o estado. Olha, Rosilene, tá arrasando, hein? Vamos ver na linha do tempo. Uhul! Aí, a Osilene, a linha de pesquisa da Osilene, por exemplo, é a linguístico sistêmico funcional. Então, ela segue essa vertente analítica. Então, você não vai ver, por exemplo, análise de discurso e tal. Então, ela vai sugerir quais são os autores que esse material da Osilene, ela sugere. Quais são os autores? Olha aqui a Cleudes. Aí, Cleudes! 7 publicações e 3 citações. Olha, Cleudes, viu como é que você aparece aqui, ó? É Arrasou. verdade. Tá vendo? Olha eu aí. Viu? Que legal o nosso grupo de pesquisa. Aí, ó. Então, o que a gente percebe? Que a Osilene, ela dialoga muito com a Fernanda, com a Rosana, com a Cleudes. Olha aqui, ó. Tá vendo que está interligado, ó? Elas estão interligadas, ó. Então, elas sugerem, o algoritmo indica que elas sugerem as mesmas citações, as mesmas autorias, ó. Elas são autoras que dialogam entre si, ó.
Renata, aqui, Renata, você também, ó. A Naíla, aqui, ó. A Maísa, a Carla aí, Carla. Olha só o grupo de pesquisa, ó. O povo aparecendo, ó. Eu não tô aparecendo, não, tá vendo como é que são as coisas? Cadê você? Eu não apareço, não. Calma, com certeza você está. Não é Tô possível. brincando, gente. O importante é mostrar a ferramenta. Então, quando a gente traz, por exemplo, a Cleudes, né? A Cleudes aparece aqui com 7 publicações e 3 citações. E eu consigo ver quais foram essas citações. Quem citou a Cleudes? Então, a Cleudes ela foi citada, né, por 3 trabalhos. E isso é muito importante para nós, pesquisadores. E aí, suponhamos que eu queira ver o trabalho da Cleudes, né? Aqui está dizendo que ela foi citada, que ela tem 7 publicações. Quais são os trabalhos que ela fez? Aqui. Aparece. Estratégias para o ensino. Olha, tem tudo a ver com o que eu quero. Estratégias para o ensino de alunos surdos no ensino fundamental. Aí foi com a Maísa. Aí eu quero ver. Aí ela cita aqui Vygotsky. Ó, então, os autores sugeridos é Vygotsky, mas eu quero ler Vygotsky. Não quero ler nem a Cleudes, nem. Então, eu tenho que ir lá. Todas as citações, ó. Aqui eu vejo. Aí eu tenho as referências. Nas referências eu consigo ver a fonte primária. E aí vai abrindo para mim. Aí vocês vão perguntar, Viviane, para que isso é importante para mim? Por que o coelho pesquisador é tão importante? Há pouco tempo, eu e Osilene submetemos um artigo numa revista Qualizar. Vou fechar aqui, tá, gente, para ver vocês. E aí eu sugiro que vocês vão experimentando, vão buscando, porque tem muitos materiais bem bacanas para a gente ficar olhando, né, lendo e acrescentando e tirando. Isso o coelho pesquisador, ele te dá essa possibilidade. E aí eu e Osilene submetemos esse artigo, um artigo que, ao meu ver, estava muito bonito, muito bem amarradinho. E é um artigo, foi numa revista Qualizar, demorou, e quando voltou pedindo para atualizar as referências. Só que as referências que eu coloquei são referências consideradas clássicas, não tinha como eu tirar essas referências. Então, eu tinha que ter uma IA que pudesse falar dessas referências clássicas, só que mais atual. E o coelho pesquisador me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu falei sobre diagrama de Venn, eu só tinha material de 1997. E a revista pediu de 10 anos para cá. Então, eu coloquei lá, e aí ele me deu uma série de artigos que pudesse falar com o mesmo autor que eu quis, que eu coloquei lá.
Então, como eu coloquei aqui para vocês nessa pesquisa Paulo Freire, muitas pessoas falam de Paulo Freire, eu já citei Paulo Freire nas revistas. Então, mas só que nem sempre quando a gente escreve e faz uma paráfrase, a gente fala por meio dos autores. Então, é importante a gente também conferir se a referência basilar ela é fidedigna ou se é apenas um recorte. Então, o Coelho Pesquisador te dá esse panorama para você ver se esse artigo é bom o suficiente para você citar ou não, se eles têm autores que versam com a sua pesquisa, com a sua linha de pesquisa. Então, como eu citei, por exemplo, o caso da Osilene. A gente tem a linguístico sistêmico funcional, que é Holiday, né? Enfim, os autores que ela normalmente cita. E a maioria das perspectivas analíticas é na análise de discurso ou análise de conteúdo. Aí, análise de conteúdo, segundo Bardan, não versa com a perspectiva analítica da Osilene. Então, se eu tenho um artigo que tem como referencial teórico análise de conteúdo, não é a mesma linha de pesquisa que a Osilene defende. Então, esse artigo não vai ser de tanta valia se for para referenciar a parte analítica. Agora, se esse artigo fala sobre um conceito que vai agregar e essa parte analítica não tem a ver, tudo bem. Mas a gente precisa fazer esse refinamento para ver qual é o objetivo da leitura. Se eu quero destrinchar a metodologia, esse artigo de análise de conteúdo não versaria, não seria um artigo que a Osilene colocaria para ler, porque não versa com a linha de pesquisa dela. Vivi, No meu caso, trocar, pode falar. por favor, desculpa. Troca de intérprete. Isso, fixar, Andresa, por favor. Então, nesse caso, é importante a gente ter esse filtro e o coelho pesquisador, ele te dá esse indício. Quais são os autores que, apesar desse artigo ser recente, quais são os autores que esse autor versa? Ele segue uma linha freiriana? Ele segue uma linha na proposta bilíngue ou ele segue uma linha na proposta oralista tradicional? Então, isso faz com que você não perca tempo de ler um artigo que não dialoga com você. Então, se eu tenho um autor lá, no caso da Adriana, né, que eu nem sei se está aqui, mas a pesquisa dela é sobre multiletramento e ela tem um referencial teórico da Roxo. Aí ela botou lá no coelho. Estou aqui, Vivi. Aí ela botou, é a Roxo, né, que você tem como base lá, né? Rosane Roxo. Isso. Aí ela botou lá no Coelho Pesquisador multiletramentos. Aí vai ter muitos trabalhos sobre multiletramentos. Só que se tiver um artigo que não traz um conceito da Roxo, ela não vai perder tempo lendo, porque a autora basilar do conceito que ela está defendendo é da Roxo. Então, ela não vai perder tempo lendo o artigo que não vai versar com a linha de pesquisa que ela está seguindo. Então, o coelho pesquisador otimiza nesse ponto. Ou também ela botou lá e aí ela viu que
um autor citou o conceito de multiletramento da Roxo porque ela não estava conseguindo achar o livro da Roxo, ou ela não comprou o livro da Roxo, ou ela não teve acesso a uma conceituação mais atual da Roxo, e ela viu que esse autor tem. E aí ela vai e vê se o trabalho da Roxo, que esse autor citou, está disponível no Coelho Pesquisador. Se tiver, ela pode ir direto na Roxo. Ao invés dela pegar um material, um conceito de multiletramento, sei lá, não sei quando foi, em 2000 e pouco, 2001, 2000, enfim, estou chutando aqui, tá? E ela traz um material, a Roxo publicou um material em 2022, com um novo conceito que agrega de multiletramento. Aí, nesse artigo desse autor novo, que pode ser, sei lá, vou botar aqui a Roseni, que é uma outra amiga querida, a Roseni citou a Roxo de 2022. Aí ela viu, a Adriana viu, olha, a Roseni citou a Roxo, vou ver. Ela versa. Aí eu vou, olha, está disponível, Roxo 2022. Aí eu vou lá, 2022. Então, eu cito o Roxo por meio do trabalho da Roseni. Então, é muito interessante vocês olharem o Coelho Pesquisador e ver quais são esses autores que versam uns com os outros, quais são as referências mais atuais, quais são as referências mais clássicas, quais são os conceitos, quais são os autores sugeridos, para que a gente possa trabalhar isso. Então, a proposta para a semana que vem é vocês conhecerem mais o Coelho Pesquisador, vocês estarem mexendo na plataforma, criem suas coleções, suas categorias, que é importante. Eu ainda não cheguei nesse... Semana que vem a gente vai falar sobre o Mendeley, que é o gerenciador, né? Então, eu sugiro que vocês escolham, né, de acordo com a sua pergunta de pesquisa e com essas palavras-chave, escolham alguns artigos no Coelho Pesquisador, tá? Baixem esses artigos do Coelho Pesquisador, que você fez essa seleção, segundo o que você quer, a sua pesquisa. Baixem esses artigos para que a gente possa usar na próxima aula com o gerenciador de referência, que é o Mendeley. O Coelho Pesquisador utiliza o Zotero. Eu não me adaptei no Zotero. Fiz curso, até sei mexer, mas eu não me adaptei no Zotero. Então, eu não uso o Zotero. Então, semana que vem, eu vou apresentar para vocês um outro gerenciador de tarefas, que é o Mendeley. E é por isso que seria interessante a gente, nesse webinário, a gente colocar em prática. Então, vejam quais são os artigos que vocês vão selecionar, pelo menos 3, para a gente ter esse trabalhinho, né? E aí, a gente, na próxima quinta, né, já entendendo um pouco mais a dinâmica do webinário, a gente possa partir para a prática do Mendeley como gerenciador e usar esses artigos que a gente selecionou no Coelho Pesquisador. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Vivi, Kátia, minha querida, Oi. como é que foi para você? Muito confuso? Tá tudo bem aí? É um pouco. Eu gosto de entender na prática, entendeu? Eu anotei, Perfeito. aí eu vou depois entrar
ver, porque como eu fiquei meio perdida na hora de entrar, que né, eu tinha perdido o link, mas aí depois eu vi lá pela mensagem, peguei e fui acompanhando pelo celular. Mas Tá depois ótimo. eu vou entrar, vou fazer isso aí que você falou para a próxima aula e vou anotar as dúvidas para a gente estar tirando na próxima aula. Tá ótimo. Alguém levantou a mão. Eu acho que era a Adriana. Não sei se era Eu vou, aplauso ou se ela levantou a mão mesmo. A Alessandra, aliás. A Alessandra que tinha levantado, ou então era um aplauso. A Adriana queria falar? eu coloquei um coraçãozinho, mas obrigada, Vivi, pela aula, foi maravilhoso. Eu usava de forma meio intuitiva o Coelho, né, pesquisadora, eu estou até com ele aberto aqui, mas agora eu vou fazer as coleções, eu não sabia fazer as coleções, não, eu só sabia fazer a busca mesmo, e aí como ele salva automaticamente, ele acaba virando uma biblioteca nossa, né, um arquivo nosso, isso que eu achei muito legal. Mas obrigada por tudo. Obrigada, Zilene, obrigada, Vivi. Agradeço ao grupo também, deixar eu participar. Obrigada, Oh, tá? é um prazer, sempre. Quero Legal. agradecer a Vivi por essa aula maravilhosa, né, com tanta paciência e demonstração, porque às vezes apresenta a ferramenta, mas não demonstra. A Vivi demonstrou e agora a gente vai praticar para, né, a próxima aula a gente já ter dúvidas para apresentar. E eu acho que é muito importante, assim, o que eu tiro como assim, o fechamento da nossa aula de hoje? E muitos dos trabalhos que às vezes a gente recebe para avaliar ou projetos, ou mesmo, né, textos acadêmicos, falta esse amadurecimento teórico. Então, falta no texto, né? Apresenta um conceito, por exemplo, o conceito de bilinguismo. Esse conceito de bilinguismo é a partir de qual perspectiva? De qual autor? Né? Então, é importante que a gente faça essas buscas, por quê? Porque na hora de escrever, eu já tenho ali uma coleção de autores que dialogam entre eles. Porque, às vezes, bilinguismo, às vezes não, bilinguismo, ele tem perspectivas diferentes, né? Na educação de surdos, na educação luso-brasileira, na educação anglo-americana. Então, assim, bilinguismo ele vai lidar com várias línguas, né? Multiletramento. Hoje trabalha com o conceito de multiletramento, outros autores trabalham com outros. Então, nas nossas produções, independente do que seja um TCC, um projeto, uma dissertação ou uma tese, não tem como a gente fugir, escapar da fundamentação teórica, porque a gente tem que dizer, né? E aí se a gente pega um texto que falta muita informação, mas qual é o conceito disso? O que você quer dizer com aquela outra informação? E aquela outra palavra que você usou? Porque parece que o texto ele está raso, ele não tem fundamento, porque ele não tem fundamentação. Então, assim, é para a gente pensar nisso, né? Todos nós aqui temos objetivos, com cada um com o seu objetivo de um TCC, de um projeto, de uma dissertação, de uma tese, de um artigo. Em tudo isso, a fundamentação teórica existe. Em tudo isso, a pergunta de pesquisa é fundamental. A palavra-chave é fundamental. Não tem como a gente pular uma etapa. Eu não consigo ir para a metodologia se eu não fundamentar bem o trabalho teoricamente. E eu não vou para a análise se eu não fizer um bom caminho metodológico. Então, é tudo ligadinho, tá? Quero agradecer muito a Vivi, porque foram muitas informações e a Vivi conseguiu condensar. Agora, cabe a gente
expandir aí, né? Agora, cada um com a sua pergunta de pesquisa e vai, na próxima aula, trazer até as dúvidas. Mas a gente não pode considerar que a gente parou aqui. Cada um com o seu coelho farejador, coelho pesquisador, vai lá fazer suas buscas. E vai fazer aquele seu quadro lá, né? Visual. E vai fazer suas conexões. E depois a Vivi vai chegar a um ponto em que ela vai mostrar para a gente como que a gente pega esses resumos e cada resumo a gente consegue fazer uma paráfrase. E a partir daí a gente consegue escrever muito melhor. Eu acho que vocês vão gostar bastante das nossas próximas aulas. Ela dando spoiler da semana que vem já. Eu nem sei se é semana que vem, se é na outra, eu só sei que tem. Na semana que vem. Então, obrigada, Andressa, obrigada, Cleudes, obrigada ao Matheus, né, por oferecer a acessibilidade, obrigada aos nossos poucos pesquisadores surdos que entraram, mas é muito importante, né, a presença de vocês, e obrigada a todos que se dedicaram aí até essa hora da noite, né, quase 10 horas, e a gente está aqui. Então, muito obrigada e foi um prazer. Vivi. Vou parar a gravação aqui. Obrigada, Andressa, Matheus, Cleudes. Quem sabe a gente abre para tirar uma foto?